Vida e Ensinos, capítulo 2 Conversão. Em março de 1840, Guilherme Miller, ao visitar Portland, Maine, causou impacto com suas pregações sobre a segunda vinda de Cristo. A igreja cristã da Rua Casco, onde ele pregou, esteve lotada todos os dias. Durante as reuniões não ocorreu nenhum tipo de agitação, mas uma atmosfera de solenidade tomava conta de todos. Não somente na cidade se manifestou grande interesse. Pessoas do campo também compareciam diariamente, trazendo alimento e permanecendo desde a manhã até ao fim da reunião à noite. Em companhia de minhas amigas, assisti a essas reuniões. O Sr. Miller apresentava as profecias com uma precisão que convencia os ouvintes, detalhava os períodos proféticos e apresentava muitas provas para confirmar seu ponto de vista. Seus apelos e advertências solenes e vigorosos, feitos àqueles que não se achavam preparados, deixavam a multidão assustada. Reavivamento espiritual. Em reuniões especiais, os pecadores tinham oportunidade de buscar o Salvador e se preparar para acontecimentos terríveis que logo ocorreriam. Terror e convicção se espalharam por toda a cidade. Realizavam-se reuniões de oração e houve um reavivamento geral entre as várias denominações, pois todos sentiam, uns mais e outros menos, a influência do ensino da iminente vinda de Jesus. Quando os pecadores foram convidados a ir à frente, para o lugar daqueles que desejavam auxílio cristão especial, centenas atenderam ao apelo. E eu, pressionada pela multidão, coloquei-me entre os que buscavam aquela ajuda. Pensava, porém, que jamais poderia me tornar digna de ser chamada filha de Deus. Muitas vezes procurava a paz que há em Cristo, mas parecia que eu não encontrava o que desejava. Uma terrível tristeza me oprimia o coração. Não conseguia me lembrar de coisa alguma que houvesse feito sem que me entristecesse. Não me considerava suficientemente boa para entrar no céu, e desejar isso parecia demais para mim. A falta de confiança própria e a convicção de que seria impossível fazer com que alguém compreendesse meus sentimentos me impediam de buscar conselho e auxílio de minhas amigas cristãs. Assim, vagueava desnecessariamente em trevas e desespero, enquanto elas, não compreendendo o que se passava no meu íntimo, desconheciam completamente meu estado. Justiça pela fé. No verão seguinte, meus pais foram à reunião campal metodista em Buxton, Maine, levando-me com eles. Eu estava plenamente resolvida a buscar fervorosamente ao Senhor e obter, se possível, o perdão de meus pecados. Havia um grande anseio em meu coração pela esperança cristã e a paz que vem da fé. Fiquei muito animada ouvindo um sermão sobre as palavras: irei ao rei, se eu tiver que morrer, morrerei. Esther 4:16. Em suas considerações, o orador se referiu àqueles que oscilavam entre a esperança e o medo, desejando ser salvos de seus pecados e receber o amor redentor de Cristo, e, no entanto, pela falta de coragem e receio de fracasso, permaneceram em dúvida e escravidão. Ele aconselhava essas pessoas a que se entregassem a Deus e, sem mais demora, confiassem na misericórdia dele. Encontrariam um Salvador compassivo, pronto para lhes apresentar o cetro da misericórdia, assim como Assuero ofereceu a Esther o sinal de seu favor. Tudo o que se exigia do pecador trêmulo diante da presença de seu Senhor era que estendesse a mão da fé e tocasse o cetro de sua graça. Aquele toque garantiria perdão e paz.
Aqueles que esperavam se tornar mais dignos do favor divino antes de se arriscar a alcançar as promessas de Deus estavam cometendo um erro fatal. Somente Jesus purifica do pecado, apenas Ele pode perdoar nossas transgressões. Ele assumiu o compromisso de ouvir os pedidos e atender às orações dos que pela fé recorrem a Ele. Muitos têm uma ideia vaga de que devem fazer algum esforço extraordinário para alcançar o favor de Deus. Porém, toda confiança própria é vã. É unicamente ligando-se a Jesus pela fé que o pecador se torna filho de Deus, cheio de esperança e crença. Essas palavras me consolaram e me deram uma visão do que deveria fazer para ser salva. Então passei a ver meu caminho mais claramente e as trevas começaram a se dissipar. Com fervor busquei o perdão de meus pecados e me esforcei para me entregar inteiramente ao Senhor. Porém, meu coração frequentemente estava em grande angústia. Isso porque eu não experimentava o êxtase espiritual que considerava ser a prova da minha aceitação por parte de Deus, e não ousava admitir que sem isso estivesse convertida. Quanto necessitava eu de instrução sobre a simplicidade da fé. Remoção do fardo. Enquanto permanecia ajoelhada junto ao altar da oração, em companhia de outros que buscavam ao Senhor, tudo o que meu coração expressava era: ajuda-me, Jesus, salva-me, senão vou morrer. Não deixarei de rogar enquanto minha oração não for ouvida e perdoados os meus pecados. Como nunca antes senti minha condição de necessitada e desamparada. Ainda em oração, meu fardo me deixou e meu coração ficou aliviado. A princípio, me sobreveio um sentimento de susto e procurei retomar meu fardo de angústias. Achava que não tinha o direito de me sentir alegre e feliz. Mas Jesus parecia estar perto de mim. Sentia-me capaz de me achegar a Ele com todos os meus pesares, infelicidade e provações, assim como faziam os necessitados em busca de consolo quando Ele esteve na terra. Eu tinha no coração a certeza de que Ele compreendia minhas provações e era solidário comigo. Nunca poderei esquecer essa segurança preciosa da compassiva ternura de Jesus para com alguém tão indigno de sua atenção. Naquele curto período de tempo em que fiquei prostrada entre os que oravam, aprendi mais do que nunca sobre o caráter divino de Cristo. Uma das mães em Israel se aproximou de mim e disse: Querida filha, você encontrou Jesus? Eu estava para responder sim, quando ela exclamou: Realmente você o encontrou. A paz dele está com você. Estou vendo em seu rosto. Várias vezes eu disse para mim mesma: Pode isso ser religião? Não estou enganada? Parecia demais para mim reivindicar um privilégio tão elevado. Embora fosse tímida demais para dizer isso abertamente, eu sentia que o Salvador tinha me abençoado e perdoado meus pecados. Em novidade de vida. Logo depois, encerrou-se a assembleia e fomos para casa. Eu tinha a mente repleta dos sermões, exortações e orações que tínhamos ouvido. Tudo na natureza parecia mudado. Durante as reuniões, nuvens e chuva haviam prevalecido na maior parte do tempo, e meus sentimentos estavam em harmonia com o tempo fechado. Agora, o sol surgia brilhante e luminoso e inundava a terra de luz e calor. As árvores e a relva eram de um verde mais vivo, o céu de um azul mais profundo. A terra parecia sorrir com a paz de Deus. Igualmente, os raios do sol da justiça haviam penetrado as nuvens e as trevas do meu coração afugentado a tristeza.
Eu achava que todos deveriam estar em paz com Deus e animados por seu espírito. Todas as coisas que meu olhar contemplava pareciam ter passado por uma mudança. As árvores eram mais bonitas e os pássaros cantavam com mais suavidade do que nunca. Pareciam estar louvando o Criador. Eu nem tinha vontade de falar, temendo que essa felicidade pudesse acabar e eu perdesse a preciosa evidência do amor de Jesus por mim. Passei a ver minha vida sob uma perspectiva diferente. Era como se a aflição que tinha me obscurecido a infância estivesse misericordiosamente em meu favor, para minha felicidade, desviando meu coração de prazeres que não satisfazem e direcionando-o para as atrações duradouras do céu. Logo depois de nossa volta da reunião campal, eu, juntamente com vários outros, fiz profissão de fé na igreja. Preocupava-me bastante o assunto do batismo. Jovem como era, só conseguia ver uma única maneira de batismo autorizada nas Escrituras, a imersão. Algumas de minhas irmãs metodistas procuravam em vão me convencer de que a aspersão era um batismo bíblico. Finalmente foi marcada a data em que receberíamos essa solene ordenança. Foi em um dia de muito vento que nós, 12 pessoas ao todo, fomos ao mar para ser batizadas. As ondas se agitavam e batiam contra a praia, mas, tendo eu tomado essa pesada cruz, minha paz era semelhante às águas tranquilas. Quando saí da água, me sentia quase sem forças, pois o poder do Senhor estava sobre mim. Senti que dali em diante não era deste mundo, mas me erguia daquele túmulo líquido para uma novidade de vida. No mesmo dia, à tarde, fui recebida na igreja com todas as prerrogativas de membro.